O empate por 2-2 com o Palmeiras no último domingo foi heróico para o Corinthians, mas também representou uma marca negativa para o time do Parque São Jorge. Como não venceu, o Timão tem agora a pior marca em clássicos estaduais recentes entre os principais clubes do país. Contra o Palmeiras, os corintianos venceram apenas uma vez nos últimos 15 jogos. O Verdão, por sua vez, é o rei das disputas, supera todos os seus rivais estaduais, é dono do melhor aproveitamento neste tipo de confronto, vencendo 63% dos pontos disputados e foi quem menos perdeu clássicos contando apenas paulistas e cariocas, com 8 derrotas. O Flamengo tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras no recorte de 15 jogos, mas perdeu 14 vezes. Os cariocas, porém, levam vantagem em um critério. Tem 10 vitórias em dois clássicos regionais contra Botafogo e Vasco, enquanto os paulistas fizeram isso só em um deles contra o Santos. A X, como funciona, o OL fez um levantamento considerando clássicos estaduais entre os principais clubes do país. O recorte utilizado para análise é dos últimos 15 jogos. Fazem parte do estudo jogos entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo RJ, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos SP, Atlético MG e Cruzeiro MG, Grêmio Internacional RS. Palmeiras é rei. Santos tem pior aproveitamento. O Santos tem o pior aproveitamento em clássicos entre todos os times do estudo. Peixe soma 31%, seguido de perto pelo Corinthians com 35% e o Botafogo com 36%. O melhor aproveitamento é o Palmeiras, 63%. Em seguida aparecem Flamengo, 59% e Grêmio com 53%. São Paulo reflete momento. O Timão é o quem menos venceu em um jogo específico entre todos os clássicos do Brasil, com somente uma vitória nos últimos 15 jogos diante do Palmeiras. Todos os demais clássicos tiveram duas ou mais vitórias de ambos os times. O Corinthians só leva a melhor no duelo com o Santos, de quem ganhou 6 dos últimos 15 jogos. A análise dos dados nos clássicos paulistas recria o momento do futebol entre os principais clubes do estado. A supremacia do Palmeiras é esmagadora, levando a melhor nos enfrentamentos contra Santos 10 vezes, São Paulo 7 vezes e Corinthians 7 vezes. Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo está em fase de recuperação e tem desempenho superior nos duelos contra Corinthians 7 vitórias e Santos 7 vitórias. Peixe, vivendo uma das piores fases de sua história, disputando a Série B pela primeira vez. Também tem tal crise refletida nos clássicos. A equipe leva a pior em todos os enfrentamentos. Flamengo é o maior vencedor. Ninguém venceu mais clássicos estaduais do que o Flamengo. O rubro-negro leva a melhor em duelos contra Vasco e Botafogo, ambos com 10 vitórias no recorte dos últimos 15 jogos. O total são 24 vitórias, o mesmo número que o Palmeiras. No Rio de Janeiro, cada clube tem seu freguês predileto. Apenas o Botafogo não leva vantagem contra ninguém. Ainda que o Fla se dê bem contra Vasco e Botafogo, leva a pior contra o Fluminense 7 vitórias do Flu. O Flu também se dá bem contra o Botafogo 8 vitórias, mas perde nos duelos para o Vasco 5 vitórias do Cruz Maltino. Já o Botafogo não leva vantagem sobre nenhum rival, empatando o duelo com o Vasco com 6 vitórias para cada lado e 3 empates. Renascimento, Tricolor, Fla-Flu e São Paulo x Palmeiras foram os duelos que mais aconteceram recentemente. Os últimos 15 jogos destes dois clássicos ocorreram desde 2021. Além disso, o duelo São Paulo e Palmeiras é o clássico regional que ocorreu por mais competições: 5 Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Paridade em RS e MG Rio Grande do Sul e Minas Gerais mostram cenários semelhantes. Há uma leve superioridade para Atlético, MG e Grêmio, mas os duelos recentes são bem parelhos. Entre os gaúchos, são 7 vitórias do Grêmio, 3 empates e 5 do Inter. Já os mineiros têm 6 vitórias do Atlético MG, 4 empates e 5 vitórias do Cruzeiro. Cabeça fria para ser campeão, o Palmeiras é o time que mais foi campeão em clássicos recentes. O Verdão ergueu a taça do Paulista de 2020 sobre o Corinthians, da Libertadores de 2021 sobre o Santos e do Paulista de 2020